Fala galera, meu nome é Max e estamos aqui para mais um episódio do canal Pokémaníaco. Hoje vou trazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu não vou fazer uma gameplay, ao invés disso eu vou fazer uma análise dos dois decks da Turbo Revolução, que é a coleção mais nova aqui do Brasil lançada pela Copag. Posteriormente, os próximos dois vídeos que eu vou trazer vai ser duas gameplays com esses mesmos dois decks para vocês darem uma olhada neles jogando. Mas eu vou explicar primeiro um pouquinho dos dois decks, um pouco do valor das cartas, que eu fiz uma pesquisa, e qual deck é melhor do que o outro para cada situação. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, esse é o deck Faísca Ardente. A gente tem pokémons com habilidades legais aqui, viu gente? Dois que tem habilidades legais que eu posso falar assim no começo é o Dodrio. Eu tenho um Dodrio no deck. A habilidade dele é a seguinte: quando ele estiver no banco, o meu pokémon ativo tem custo de recuar de -2. Não é tão ruim assim, galera. E a habilidade do Smeargle, eu posso trocar uma vez por turno uma energia no meu Pokémon ativo por uma outra energia da minha pilha de descarte. Parece ser meio bestinha, mas em alguns decks multicoloridos faz uma diferença do caramba. Ele é mais conhecido ultimamente no deck de Ho-Oh, que bate com 3 energias diferentes e tem a habilidade de uma quarta energia ainda. Mas você consegue usar ele em muitos outros decks. Essa habilidade é bem bacana. De pokémons de fogo, nós não temos nada muito bom, gente. Temos aqui 2 Cyndaquils, 2 Quilavas, 3 Fennequins, 2 Braixens e 2 Pansears. Eu não vou comentar muito sobre eles, gente, porque realmente não vale a pena. O Typhlosion dessa coleção até que é bacana, mas ele só jogaria em um deck full fogo, porque o ataque dele, o ataque do Typhlosion com uma energia de fogo, você descarta as 5 cartas do topo do seu deck e dá 80 vezes o número de energias de fogo que aparecer. Então, geralmente quem faz deck de Typhlosion joga só com Typhlosion, coloca mais umas 30 energias de fogo para poder estar causando um dano gigantesco. Ou seja, se você quiser deixar esse deck legal, a dica é a seguinte: já pega o deck, tira esses pokémons de fogo, tira essas energias de fogo e coloca mais alguma coisa elétrica, que o deck vai ficar show, vai ficar bem bacana mesmo. Essa habilidade do Magnezone é muito boa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quantas vezes eu quiser durante o meu turno, antes de eu atacar, eu posso ligar uma energia elétrica da minha mão a algum Pokémon meu. O que isso significa? Eu posso colocar quantas energias eu quiser elétricas no turno. Vocês estão entendendo a marotagem do deck? Eu posso colocar, se eu tiver 10 energia elétrica na mão, posso colocar as 10 no mesmo turno? Posso. Se eu tiver 20 energia elétrica, posso colocar as 20 no mesmo turno? Posso. Será que a gente acabou com o maior problema de Pokémon, que é a energização, é o fator que mais demora? É exatamente isso. Esse Magnezone é um monstro. Em deck elétrico ele é muito bom. Vale a pena, gente. Vale muito a pena mesmo. O outro Pokémon que eu vou chamar a atenção para vocês é o Raichu.
No deck a gente tem 2 Raishus. Esse ataque de cima com 2 energias, sendo uma elétrica e uma normal, bate 50 a cada Pokémon X do oponente. É legal. Se ele só tiver Pokémon X, é bacana. E esse ataque de baixo bate 70 e eu jogo uma moeda. Se eu tirar a cara, vai bater mais 20. Mais ou menos. Mas o verdadeiro motivo pelo Raichu estar no competitivo atualmente não é por causa desse Raichu aqui não, gente. É por causa do Raichu Break. O Raichu Break, com essas mesmas 3 energias, uma elétrica e 2 normais, bate 170 de dano. O único problema é que ele descarta todas as energias nele. Mas aí que tá o combinho. Nesse deck você já tem um pescador. Você pode estar recuperando as energias que você descartou com o pescador. E com o Magnezone você vai colocar no Raichu Break novamente. O que eu aconselho, gente, se vocês quiserem fazer um deck elétrico? Comprar 2 decks desse daqui. Compensa, viu? Porque você vai precisar pro deck 2 Magnezones, uns 3 Raichus e vai vir, mas você vai ficar com 2 pescadores, 2 Giovannis, 2 Wallis, 2 Tiernos, 2 Skylas, que são trainers muito bons. Eu vou falar um pouco sobre a pesquisa de preço que eu fiz. Todos os preços do deck eu pesquisei no site da Mestre Pokémon. E vocês não vão acreditar no que vocês vão ver, viu, gente? O valor desse Magnezone tá R$ 22,95. Caramba. O valor do Raichu tá R$ 9,95. 2 Raichus já dá R$ 19,90. Ou seja, só com o valor dos 2 Raichus e do Magnezone eu já vou ter um valor de mais de R$ 40. O deck custa R$ 35 no site da Copag, mas você consegue encontrar ele por 29, dependendo, se você procurar bem, até mais barato do que isso, viu, gente? E eu fiz a soma de todas as cartas aqui e eu cheguei no valor de R$ 144. Compensa muito, viu, gente? Principalmente se vocês quiserem fazer deck elétrico. Você compra 2 decks, dá uma melhorada, compra mais uns 2 Raichu Breaks, mais uns 2 Raikous, e o deck tá praticamente pronto. Você já vai ter energia suficiente elétrica com os 2 decks. Você vai ter 20 energias e 2 pescadores, 2 Giovannis, que também é muito boa essa carta, 2 Super Roads também, para estar reciclando as energias. A Super Road é o seguinte: você pode pegar 3 cards da sua pilha de descarte entre Pokémons e energias básicas e misturar eles de volta no seu deck. É bem bacana. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Se vocês quiserem fazer um deck elétrico, comprem esse deck Faísca Ardente. Esquece fogo. Fogo, não, finge que não tem fogo nesse deck. Esse deck é para fazer deck elétrico. Agora vamos dar uma olhada no
outro deck. O deck Atacante Noturno. Vamos lá. Esse deck tem umas cartas mais flexíveis, digamos. Se você for pegar outro deck, você tá preso, você é obrigado a fazer um deck elétrico. Nesse aqui não. A gente tem algumas cartas que servem para qualquer tipo de deck. A carta que eu tenho que abrir como a melhor, sem dúvida nenhuma, desse deck, talvez até dessa coleção, é o Zoroark. Por causa dessa habilidade, ele é muito bom. Ele consegue, uma vez durante o meu turno, se esse Pokémon estiver no banco, eu posso trocar ele pelo meu Pokémon ativo. O que o pessoal faz geralmente com esse Zoroark? Eles colocam uma Floatstone nele, e aí eu vou ter recuo de graça com qualquer Pokémon. Porque eu vou estar usando essa habilidade do Zoroark para trocar o Pokémon ativo pelo Zoroark, e depois vou estar recuando o Zoroark e colocar qualquer Pokémon. Isso eu posso fazer tanto se o Pokémon tiver em alguma condição especial, ou se ele tiver usado um Lysandre num Pokémon que tem um custo de recuar alto, que eu não quero ele lá. É bem legal. E além dessa habilidade muito boa, a gente tem esse outro ataque que ataca com apenas uma Double, que tira 10 de dano, mais 30 para cada Pokémon no banco do seu oponente. Vamos supor que o oponente tem 5 Pokémons no banco, vai ser 30 para cada Pokémon, vai ser 150 de dano, mais 10, 160 de dano com uma Double. Por causa desse ataque não levar energia Dark, o Zoroark entra praticamente em qualquer deck. E ele vale muito a pena monetariamente. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. O Zoroark tá saindo por um valor de R$ 34,95 na Mestre Pokémon. O deck custa R$ 34,99 no site da Copag. Ou seja, com o Zoroark a gente já pagou o deck. E o Zoroark é uma carta fácil de trocar. Todo mundo quer Zoroark. Em deck Dark, deck Psíquico, deck Elétrico, deck de Fogo, deck de Água. Pode colocar o Zoroark no deck que não tem erro. E além disso, em deck Dark o Zoroark é melhor ainda, por causa do Zoroark Break, que também tem uma habilidade muito boa. O Zoroark Break, com uma energia Dark, ele copia qualquer um dos ataques do Pokémon ativo do oponente. Isso mesmo, gente. Se o Pokémon ativo do oponente tiver um ataque que com 4 energias bate... Vamos dar o exemplo do Charizard, do Mega Charizard, que com 5 energias, se eu não me engano, 5 ou 6 energias, bate 300 de dano. O Zoroark com uma energia Dark vai bater os mesmos 300 e vai seguir todos os efeitos do ataque normalmente. É muito bom mesmo, viu, gente? O que mais que a gente tem de bom nesse deck? Além do Zoroark, o Gengar. Esse Gengar é muito legal, por causa desse segundo ataque, Creepshow. Com apenas uma energia psíquica e uma energia comum, se o Pokémon ativo do oponente
tiver 3 marcadores ou mais, ele está nocauteado. Não importa quanto ele tiver de HP. Pode ser um iLord X. Se ele tiver com 3 marcadores de dano, ele está nocauteado. Isso dá pra fazer uns combinhos muito legais, viu, gente? Com Greninja, que aquele simplesinho mesmo que bate 30 em um Pokémon do oponente. Dá pra você fazer combats, uns esquemas legais. Tem a Trevenant da coleção Breakpoint, que bate 30 em cada Pokémon do oponente. São inúmeras combinações, viu, gente? Aí vocês estão livres para criar o que vocês fazem com ele. Eu tô te apresentando aqui o Gengar, que se o oponente tiver 3 marcadores de dano, ele tá nocauteado. Simplesmente assim. Além do Gengar, que consegue fazer um estrago, a gente também tem o Noivern. A gente tem 2 Noiverns nesse deck. Esse ataque, Turn, a gente mistura a nossa mão no nosso deck e compra o mesmo número de cartas que tiver na mão do oponente. Esse ataque aqui é muito legal para você usar com o Noivern Break, que com uma energia psíquica, uma Dark e uma normal bate 70. E se você tiver a mesma quantidade de cartas que o oponente, bate mais 80. Ou seja, vai estar batendo 150 com 3 energias. É um dano razoável, porque é um estágio 2, digamos, né, break, e dificilmente vai nocautear algum X do formato com 150. Você vai ter que completar o dano com uma Musco, ou até mesmo um Giovanni que vem no deck. Mas o máximo que esse Noivern faz é isso. E esse ataque dele mesmo, que bate 120, e você descarta uma energia desse Pokémon. Não é tão bom assim também. Então, e os trainers, gente? Vou falar um pouco dos trainers. Os trainers dos 2 decks são praticamente iguais. A única diferença é que nesse deck aqui a gente tem 2 Tiernos. Essa carta aqui a gente tem 2, que é um Supporter, onde você compra 3 cartas. E no outro deck, Faísca Ardente, a gente tem apenas um Tierno e uma Super Road, no lugar do Tierno, que aqui não tem Super Road. Além desses trainers, a gente também tem 2 cartas do Professor nos 2 decks, que a gente pode escolher 2 energias básicas do deck e colocar na nossa mão. Tem um Switch, desculpa, que a gente substitui o Pokémon ativo por um do banco. Um ticket reservado, que a gente joga moeda. Se der cara, a gente escolhe qualquer carta no nosso deck e coloca em cima do deck após ter embaralhado ele. A gente tem um esquema do Giovanni. Essa carta é muito legal, viu? A gente pode escolher o efeito dela. A gente pode escolher entre completar nossa mão com 5 cartas ou dar mais 20 de dano no Pokémon do oponente. Essa carta é muito legal porque você pode usar ela de 2 formas. Tanto para compra, se você não tiver nada na mão, estiver precisando fazer o seu setup, ou para completar um dano para estar levando algum Pokémon. É muito boa. A gente tem um pescador, que eu já comentei no deck do Faísca Ardente, que você volta 4 energias básicas do cemitério para a sua mão. A gente também tem uma Dama do Centro Pokémon, que a gente tira todas as condições especiais e 6 marcadores de dano de um Pokémon. Temos
um Pokémon Fan Club, que você pega 2 Pokémons básicos, revela para o seu oponente, coloca na sua mão. Temos uma Skyla, essa carta também é muito boa. Tem bastante trainers legais nos decks, viu gente? Tem o Giovanni, tem Skyla, tem o Pokémon Fan Club, que é uma carta boa. Com essa Skyla, você consegue pegar qualquer trainer do seu deck. E aí você pode ser estádio, pode ser apoiador, ou item, ou ferramenta. E aí você revela para o seu oponente e depois embaralha o seu deck. A gente também tem 2 Tiernos, como eu já havia falado. E temos um Wally. O Wally, a gente pode evoluir um Pokémon procurando a evolução dele no deck. Só que a gente pode evoluir esse Pokémon no mesmo turno que a gente colocou ele em campo. É bem legal. E as energias são 7 Darks e 11 Psíquicas. No outro deck a gente tinha 10 energias elétricas e 8 de fogo, no Faísca Ardente. O valor desse deck que eu pesquisei também é bem semelhante com o outro. Esse deck está custando R$ 149,40. Ele é R$ 5,40 mais caro que o outro. Os trainers são exatamente iguais, a quantidade de energia é exatamente igual, 18 em cada um. Então, para você escolher o deck, você vai ter que ver o que você prefere, porque os dois decks estão pau a pau, digamos. Se você quiser fazer um deck elétrico, você pega o Faísca Ardente. Se você quiser fazer qualquer outro deck, você pega o Atacante Noturno, porque o Zoroark se encontra em qualquer outro deck facilmente. E também ele tem o valor um pouquinho maior do que o outro, mesmo sendo 5,40, mas o que vale mesmo é o Zoroark, que custa R$ 35,00, só ele. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar vocês aí que estão na dúvida de que deck comprar da Turbo Revolução. E os próximos 2 vídeos que eu vou fazer vai ser uma gameplay com esses 2 decks. Primeiro eu vou fazer com esse Atacante Noturno e depois eu vou fazer com Faísca Ardente. E espero que vocês tenham gostado. Vocês podem comentar o que vocês acharam, deem um feedback aí, o que vocês estão achando do canal. E é isso aí, valeu, falou, é nóis!